aí, você agacha direitinho na musculação? Você gosta de agachar? Você sente o músculo pegando, rasgando, tensionando, contraindo, trabalhando? Seja a maneira que você quer dizer. Enfim, cada um com seu cada qual. E aí, o que você acha quando você agacha, o teu joelho passa um pouco da ponta do pé? Tá certo? Não pode? Dói? E aí, é certo? É errado? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Somente depois da vinheta. Roda a vinheta. Você já ouviu falar que quando você agacha, você não pode passar o joelho da frente das pontas dos pés? Já ouviu falar isso? Como é que você se sente a respeito disso? Como é que foi sua infância? Você quer falar um pouco sobre isso? Aqui esse cara, né? Tô brincando, volta aqui. Gente, é muito comum alguns treinadores um pouquinho desatualizados relatarem para os seus alunos que no agachamento o joelho não pode ficar à frente da linha dos pés. Uma das justificativas seria a de quando esse joelho está à frente dos pés, você aumentaria a sobrecarga no joelho, ou então alguns músculos ou até mesmo algumas articulações podem não estar funcionando como deveria, ou talvez num padrão de movimento correto para a realização desse exercício. Então a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeiro ponto, isso não está certo. Você pode sim tranquilamente passar do joelho na frente dos pés num agachamento. A grande questão atribuída a isso está justamente na mobilidade, ou seja, o quanto as suas articulações, principalmente do tornozelo, são móveis. São articulações cuja amplitude do movimento, ou seja, o fato da articulação aumentar os graus de liberdade de movimento daquela articulação, permitem inferir que esse indivíduo está com uma boa mobilidade. O problema é quando você não tem tanta essa liberdade de movimento por conta de uma mobilidade articular reduzida. E mobilidade articular reduzida está também associada à musculatura que está encurtada ou à musculatura que está mais tensa. Então você precisa ter um sinergismo entre a flexibilidade muscular, a redução dessa tensão também, para que a articulação consiga movimentar uma maior amplitude de movimento e, de uma maneira geral, essa articulação, por exemplo, do tornozelo, influencia a maneira com que a articulação do joelho vai funcionar. A articulação do joelho vai influenciar também como a articulação do quadril funciona. A articulação do quadril vai influenciar como a articulação da coluna, que são várias vértebras, formando como se fosse, entre aspas, uma multiarticulação. E, evidentemente, todas as outras articulações a partir de quê? De uma mobilidade ou até mesmo de uma resistência atribuída à dificuldade dessa articulação funcionar. Então, quando a gente está falando do agachamento, a gente está falando de uma necessidade de que o indivíduo precise realizar um movimento harmônico e adequado. Então, quando esse indivíduo ele tem uma boa mobilidade de tornozelo, e eu vou fazer um adendo aqui, existem estudos que sugerem que a redução da mobilidade do tornozelo, ou seja, aquele tornozelo mais congelado, aquele tornozelo que não permite que a panturrilha esteja flexível, né? Aquela musculatura mais tensa. Existem estudos que sugerem que quando esse indivíduo tem uma baixa mobilidade de tornozelo, a força do agachamento ela pode reduzir em até 30%. Cara, isso é muita coisa. Então, se a gente está falando de uma redução de 30% em indivíduos que provavelmente seriam contemplados com essa capacidade de geração de força num agachamento, a gente está falando numa redução das possibilidades de resultado, especialmente em função do volume de treino. Por quê? Porque suportar maior intensidade da resistência imposta ao exercício necessariamente vai aumentar o volume de treino. Então, quando você, de alguma maneira, apresenta valências físicas que dificultam a realização do movimento ou dificultam a capacidade de suportar uma carga maior desse exercício ou
manter essa carga em movimentos contínuos, como é o caso das repetições, permite que você tenha menos resultado. Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente vai potencializar o resultado do nosso aluno. E aí, tendo em vista essa relação, a primeira coisa que a gente precisa identificar é qual é, então, o grau de liberdade articular desse indivíduo. Como a gente tem esse indivíduo do ponto de vista articular e do ponto de vista de músculo esquelético. Então, os estudos têm sugerido que quando você tem essa mobilidade melhorada, você necessariamente consegue tracionar mais as musculaturas que vão efetivar o movimento no agachamento, como é o caso do quadríceps, mas quando você tem essa flexão de joelho passando dos 90 graus, né, você começa o quê? Você começa a permitir que o glúteo entre na jogada. O glúteo máximo auxiliando esse movimento, você vai necessariamente fazer com que esse quadril fique mais para trás no agachamento e você reduza a compressão, a força no qual esse fêmur vai estar agindo e, consequentemente, como a patela está suportando essa pressão. A patela é aquele ossinho da frente do joelho. E os estudos têm mostrado que a compressão retropatelar ela é maior no ângulo de 90 graus. Então, quando você faz o agachamento e fica em 90 graus, essa compressão é maior. E quando você aumenta essa flexão do joelho, jogando esse quadril lá para baixo, você tira essa compressão retropatelar. Então, quando você faz de fato um movimento que reduz essa compressão, você pode identificar que por conta dessa mobilidade do tornozelo melhorada, os indivíduos podem até colocar esse joelho até mesmo mais para frente, porque o quadril está bem lá embaixo. E não quer dizer que esse joelho mais para frente então vai aumentar a susceptibilidade de uma compressão retropatelar ou vai aumentar o estresse articular da patela. Por quê? Porque nesses graus de movimento a gente tem até mesmo uma redução dessa compressão, diferentemente de 90 graus. E isso é um dos diferenciais para que a análise do movimento, paralelamente também com a prescrição do treino e também a identificação básica e natural da morfologia ou, de fato, da anatomia do aluno que faz o agachamento. Então, de uma maneira simples e direta, passar o joelho na frente ou passar um pouquinho da linha dos pés não prejudica nem o agachamento, nem tampouco os joelhos. Mas é preciso identificar todos esses fatores e aí é preciso também que você tenha um bom treinador para, de fato, fazer com que todas essas questões, permitir que todas essas questões sejam contempladas e progressivamente também treinadas ou, de fato, programadas para o melhor exercício ou para a melhor realização do movimento. Gostou desse vídeo? Coloque aqui nos comentários o que você achou, se discorda, concorda, acha válido, e vamos continuar essa nossa discussão, porque conhecimento liberta. Não deixe de compartilhar essa informação com quem você acredita que vai ser beneficiado com isso. Se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.